Então, sejam muito bem-vindas aqui à segunda sessão do Learning Lab. Hoje temos connosco a Raquel Camilo, Health Coach de Nutrição Integrativa, e vamos falar aqui um bocadinho sobre a alimentação sazonal da primavera. Isto porque nós vimos de um ciclo de semanas ininterruptas de tempestades e de mau tempo e dias cinzentos, então estivemos aqui numa espécie de hibernação e, portanto, vamos agora preparar o nosso corpo para a próxima estação e quem melhor que a Raquel para nos ajudar aí nessa tarefa. Raquel, bem-vinda. Olá, obrigada Sofia pelo convite e pelo desafio. Obrigada às presentes e às que vão ouvir a gravação posteriormente. Eu depois também estou disponível para quem ouvir posteriormente para colocar questões que quiserem, está bem? Eu sou Health Coach de Nutrição Integrativa. Nós realmente aqui na Nutrição Integrativa damos muita importância exatamente à alimentação sazonal, porque a natureza dá-nos exatamente aquilo que nós precisamos e nesta altura, depois deste inverno rigoroso, precisamos aqui de um acordar, de um despertar desta contração para um momento de expansão que vamos preparando aqui com a primavera e depois com um, o verão assim já em pleno, portanto aqui a primavera vai servir de estágio para depois, para a altura do verão, que também é outra fase que também temos mais alimentos que depois podemos, também depois eventualmente podemos vir a falar disso para preparar a pele e preparar a disposição e tudo mais, o cabelo, tudo para estarmos em pleno para o verão. Em termos da alimentação da primavera, portanto, aqui a primavera, a alimentação vai nos dar aqui um despertar metabólico, vai nos ajudar também a fazer aqui um suporte à vesícula e ao fígado para desintoxicar o corpo de tudo aquilo que nós andamos a consumir durante agora o inverno. Temos também aqui a parte de despertar também aqui a nossa vitalidade, a frescura e o fluxo circulatório em termos do corpo, não é? Porque parecendo que não, nós no inverno estamos mais contraídos, mais estagnados, portanto, em termos circulatórios também não é grande coisa, só se fizermos exercício físico, e nem toda a gente faz exercício físico, faz umas caminhadas e tal, mas em termos de fluxo, não é? De circulação e de energia no corpo, não temos grande movimento, não é? E é também uma altura em que exatamente nos pede leveza e movimento. Portanto, aqui o interessante é acordarmos o corpo, desintoxicarmos o corpo, mas não de uma forma violenta do género, olha, é tipo os choques de. Ai, como é que se diz? Quando temos um ataque cardíaco, qualquer coisa do Temos que género. animar alguém. Exatamente, isso mesmo, não é aquele Ideal. reanimar logo, obrigada pela ajuda, estava-me aqui a faltar a palavra, reanimar logo assim do género, olha, estavas a dormir ontem e hoje agora toca a acordar, toca a despertar. Não, tem que ser assim uma coisa, calma, vamos reduzindo aqui a estagnação, vamos estimulando também o subir da energia para começarmos aqui a acordar o corpo lentamente. Portanto, aqui, por exemplo, em relação a... Obrigada, Rita, desfibrilhar, obrigada, aquela coisa do choque, não é? Assim, o baque. Portanto, em termos de apoio ao fígado, temos aqui os alimentos verdes, de folha verde escura, temos os espinafres, as acelgas, o agrião, a rúcula, são alimentos que nesta altura já começam a surgir e que nos ajudam a despertar o corpo. Depois, em termos das ervas, de temperos, temos a salsa, os coentros, os orégãos, o manjericão, o cebolinho, e temos as crucíferas, temos a couve-flor, os brócolos e as couves em geral. Portanto, folha verde escura para também começarmos aqui a despertar para a primavera. Isto, portanto, são alimentos que nos ajudam a metabolizar as gorduras, as hormonas e que também nos ajudam a fazer a tal limpeza e a faxina para eliminar as toxinas que estão acumuladas no nosso corpo, que foram feitos agora durante este inverno bastante rigoroso. Depois, em termos da frescura do corpo, não é? Porque também já está aqui a despertar o sol e o quentinho, não é? Já sentimos agora, finalmente, um cheirinho e uns lives de primavera, portanto, pede-nos aqui mais frescura e mais leveza. E aí nós temos aqui o convite a legumes menos cozinhados, portanto, coisas mais salteadas que demoram menos tempo, porque já não precisamos de contração, porque normalmente no inverno nós precisamos de alimentos que demorem mais tempo a cozinhar, exatamente
porque se ficam mais quentinhos e nos acabam por aconchegar. Agora aqui não, nós queremos coisas mais leves, queremos bolos, queremos legumes salteados, queremos saladas, já começa aqui a pedir aqui um género de alimentação diferente. Eu acho que também, muitas das vezes, isto, se nós estivermos mesmo atentas, não é? Eu sei que eu estou para aqui a debitar teoria, mas se nós realmente pararmos um bocadinho e refletirmos sobre o tipo de alimentos que nos começam a apetecer nesta altura, principalmente quando começa o sol a aquecer e a aquecer-nos, nós temos a necessidade, pelo menos eu falo por mim, sinto a necessidade de comer coisas que sejam mais leves, que a digestão seja mais fácil, que não criem aquele peso, que me tragam mais energia em vez de menos aconchego. Eu não sei se vocês sentem isso, mas se não, também sugiro-vos a estarem atentas a isso. Portanto, aqui também umas sopas mais leves, menos densas, hum, não aquelas sopas tipo a sopa de grão, a sopa do feijão, com aquelas couves que são sempre coisas boas e que nos sabem bem nesta altura do inverno, não é? Mas agora já não, já nos pede aqui uma, sei lá, uma sopa portuguesa, um creme de legumes, uma coisa mais com maior leveza, ok? E temos também as frutas, fazem que eu mais adoro. Em maio, mas pronto, é só demora mais tempo. Em maio temos as cerejas do fundão, que são maravilhosas, é tipo a minha perdição, mas adoro esta altura esta transição das frutas de inverno para primavera-verão, que são frutas mais frescas. Temos os morangos, temos as cerejas, temos as nésperas, temos as ameixas que aparecem mais no início, ainda temos as maçãs e as peras, mas que já estão já no fim. Depois temos também o limão, a toranja e a laranja, que também já surgem aqui também entre a laranja assim mais no fim, né? Porque normalmente no inverno nós pedimos mais os citrinos, não é? Por causa da vitamina C, por causa também da imunidade, mas aqui também os citrinos também trazem alguma acidez, que também é uma forma de também despertar o corpo, ok? Portanto, aqui é despertarmos um metabolismo, mas sem impactar em termos de sobrecarga, não é? Portanto, fazer aqui um detox, começar a acordar e a despertar, mas com muita calma. Depois, lá está, aqui a acidez também é outra forma de acordar o metabolismo. E aqui entra o limão, entra o vinagre de maçã, entram os picles, entram os fermentados, os kefires, os chucrutes, que também ajudam na parte do microbioma, não é? Que para nós aqui na nutrição integrativa é essencial termos um microbioma rico também para começar a digerir todos estes nutrientes e estes alimentos que nós vamos reintroduzir agora nesta fase e que nos ajudam também aqui na digestão. Depois temos também a parte da hidratação, ou seja, aqui também o consumo de águas com sabor, porque muitas das vezes também é aquele entrave, não me apetece beber água. Pronto, eu olho, agora como estou aqui a falar imenso, tenho aqui água e vou consumindo. E também vim agora da minha aula de alongamentos, portanto também puxa-me mais para isto. Mas, ou seja, para quem tem dificuldade em começar em beber água, a ingerir água, nesta altura também é importante a ingestão da água, porquê? Porque, lá está, vai trazer maior circulação, portanto liquidifica o sangue, traz maior circulação do sangue ao corpo, logo isso também faz com que haja mais movimento dentro do corpo, maior circulação, portanto também acaba por nos aquecer. Depois temos também aqui a questão de que também ajuda a eliminar as tais gorduras e toxinas que nós também estamos a fazer com a alimentação e ao mesmo tempo também precisamos da hidratação porque também a nossa pele fica muito seca agora no inverno, acaba por ressequir. Eu acho que todas nós temos essa percepção, seja é transversal, homens, mulheres, crianças, toda a gente fica com a pele muito mais seca e muito mais sensível. Como aconselhas? Espera aí, Rita, deixa-me ver aqui a tua pergunta para não pedir aqui. Quiseres, Como podes aconselhas? responder no fim, desculpa. Eu só pus para não me Não esquecer, mas faz podes mal. responder no fim se quiseres, desculpa. Olha, aqui em termos mas posso responder. Eu acho que acaba por também ter aqui um encadeamento. Em termos da introdução do vinagre, podes, por exemplo, introduzir na salada, mas isto depois também depende. É assim, lá está. Tudo aquilo que eu estou aqui a dar conselhos, tudo bem, toda a gente pode introduzir. Agora, a forma como nós vamos reagir aos alimentos é completamente diferente, pelo tipo sanguíneo, pelo tipo de microbiota que nós temos e, e mesmo pela própria digestão, pela acidez do estômago. Pronto, e lá está. Aqui o vinagre, dependendo do pH
no estômago, acaba por ser assim bastante, pronto, qualquer destes sabores ácidos acabam sempre por causar aqui algumas questões, mas por exemplo, para pessoas que têm algum refluxo ou alguma questão em termos de acidez, se calhar misturar num alimento, exatamente como as saladas e as ervas, acaba por suavizar um bocadinho mais. Depois, dependendo, às vezes tu também utilizas o vinagre de maçã como um tratamento, não é? Também em relação à acidez, por exemplo, se tu tiveres um pH, por exemplo, de um estômago demasiado alcalino, se tu fizeres um vinagre de maçã, consegues equilibrar isso, mas pronto, lá está, varia de pessoa para pessoa. Eu digo isto e dou esta alimentação generalizada, mas atenção, porque isto nem é para toda a gente, não é? É uma questão de experimentar e depois, se não correr tão bem, é porque se calhar, para além do que, também gostava de dizer outra coisa para salvaguardar. Qualquer coisa que introduzam de novo, não introduzam tudo junto. Ou seja, se não costumam comer, sei lá, couves e não comem alimentos fermentados, por exemplo, um dia ao almoço uma couve e veem como é que reagem. E no outro dia ao almoço, então um alimento fermentado, está bem? Nunca façam misturas logo disto que eu estou aqui a dizer, não ponham tudo junto, porque depois não vão saber, se houver alguma reação, não vão saber do quê. Portanto, tudo o que seja novo, introduzam gradualmente, está bem? É super importante. Ainda agora tive uma paciente minha que eu pedi-lhe exatamente isto e ela percebeu, por exemplo, que os brócolos ainda não estão no horizonte dela por enquanto para introduzirmos na alimentação dela, não é? Se calhar vai ter que ser uma coisa mais fofinha, assim, um buquezinho assim pequenininho, não é a rama toda, é só um bocadinho, só para perceber. Vamos apresentando, porque isto quer dizer que não temos bactérias no intestino para digerir estes alimentos e temos que reintroduzir isso. E como é que nós reintroduzimos? Com esses pequenos passos. A couve, se não resultar, é cortar uma fatiazinha da couve, da folha da couve. É ridículo, pode parecer ridículo, quase que o resto dos alimentos, salteia-se com o resto dos alimentos e logo se vê como é que o corpo reage e vamos reapresentando ao corpo esses alimentos que retiramos por alguma razão, está bem? Porque é uma forma, quanto mais variado nós comermos, melhor, não é? Porque mais variedade, mais nutrientes, mais fitonutrientes, mais aminoácidos, mais sais, nós estamos a dar ao nosso corpo. E quanto mais variarmos, mais saúde teremos, não é? Claro que pronto, isto depende de pessoa para pessoa, alimento a alimento, pronto, é tudo diferente. Depois, então, em termos da hidratação, voltando à hidratação, temos então as águas aromatizadas, temos as infusões, aqui também podemos, por exemplo, lá está o gengibre, que é muito inflamatório natural, pode ajudar na flexina aqui do nosso fígado, temos também o dente de leão, que é um fascinador nato do corpo todo, portanto faz uma grande limpeza em termos de eliminação das toxinas, e temos também a água com limão, que também ajuda a alcalinizar, mas pronto, não é preciso fazer sempre, não é para fazer para sempre, porque depois o corpo também se começa a habituar. Isto é por curtos períodos de tempo, porque, por exemplo, não faz sentido já estar depois, na altura em que está calor, estarmos a fazer chás, porque o corpo já não pede isso, já quer coisas mais frescas, já não faz sentido estarmos a fazer chás, não é? Portanto, também temos que aqui ir respeitando aqui também um bocadinho os sinais que o nosso corpo vai dando, mas agora no início, nesta transição, até pode fazer sentido irmos fazendo este tipo de consumo de chás com alguma regularidade. E depois temos a parte emocional também, e aqui pode entrar o magnésio, com as sementes, o cacau cru e as folhas verdes, que já temos na parte dos legumes e das ervas aromáticas. Temos também o triptofano, que eu adoro, que é um aminoácido que nos ajuda a produzir a serotonina e a dopamina, que são a serotonina e a melatonina, desculpem. A melatonina é um dos agregadores em termos do sono, portanto ajuda-nos também muito nisso, e que nos ajuda a regular o humor, a nossa energia, o sono, o apetite e a memória. E aqui temos, por exemplo, temos a banana, temos a aveia e temos as sementes de abóbora. Sementes de abóbora salteadas assim numa frigideira sem nada e comerem assim tipo snack é uma das coisas muito boas que sabe muito bem, eu gosto muito.
E depois são, lá está, refeições mais leves à noite, exatamente para melhorar o sono. Está bem? Portanto, aqui também, lá está, eu acho que a maior parte das pessoas já vai comendo menos à noite, porque também já notam que também pesa mais, nós também notamos que em termos do nosso metabolismo, também o nosso metabolismo está mais reduzido e acaba por, nós somos como ao dia, não é? Ou seja, nós temos que pensar que nós somos seres também da natureza, não é? Não é só os passarinhos e as minhocas e os caracóis e todos os animais. Perdão, com licença. Fazemos todos parte da natureza, não é? E nós somos cíclicos como a natureza e, portanto, como a natureza nos dá alimentos, nós também respeitamos. E, portanto, quando nós acordamos e até ao meio-dia temos o pico da energia, que é onde nós também atingimos em termos do Sol, não é? O pico da, da luz solar aqui no planeta Terra, não é? E depois ela começa a diminuir até à noite, que é quando também os nossos níveis também atingem um pico à hora do pico do almoço, do sol, e depois também começa a diminuir a nossa energia, começamos às vezes a sentir aquela necessidade de, ai, tenho que aguentar até ao final do dia, já não aguento mais. Como é que foi? Na terça-feira tive que ir tomar um café, porque também já estava nessa fase já estava a acompanhar o dia e ainda tinha a jornada de trabalho pela frente, portanto tive que ir recorrer ao café porque já não estava a aguentar, já não me aguentava, mas o normal é nós seguirmos essa ciclicidade e, portanto, o pico da alimentação pode ser atingido até à hora do almoço. Depois, a partir daí, é sempre a diminuir o consumo. E também porque o nosso metabolismo reduz, a velocidade do nosso metabolismo, e nós começamos a entrar numa fase mais de pausa. E, portanto, seguimos exatamente o ciclo do dia. Se está à noite, começamos a sentir mais cansados, os passarinhos vão dormir, eles aqui ao pé da minha casa têm aqui várias árvores, eles conversam muito, mas depois chega uma altura em que, piu, acabou-se, ninguém refila com ninguém, ninguém fala com ninguém, está tudo a descansar. E é o que nós também devíamos fazer. Mas exatamente o facto de nós não comermos de forma pesada vai facilitar a digestão, porque nós também temos um relógio biológico e, portanto, consoante as horas, nós vamos também fazendo limpezas. E, por exemplo, o dente de leão, o chá de dente de leão tomado antes das 11 horas, antes de entrar no horário do fígado, é um potenciador, um agregador e um auxiliador da limpeza que o fígado vai fazer de tudo aquilo que nós andamos a consumir durante o dia. Portanto, acaba por ajudar, ou seja, nessa altura entramos na hora do fígado. Depois, se eu não me engano, às 3 da manhã já entramos na hora do pulmão. Muitas das vezes, às vezes que nós acordamos à noite, às vezes é muito chato. Eu tenho pacientes minhas que ficam zangadas comigo porque eu peço para elas me dizerem a que horas é que acordam, para tentar perceber que órgão é que está afetado e perceber o que é que se está a passar exatamente com aquele órgão. Estamos a falar da digestão, estamos a falar da desintoxicação, às vezes. A digestão é tão lenta que acorda-se às 3 da manhã com azia porque já fomos dormir, o metabolismo lento ficou ainda mais e o estômago não consegue digerir aquilo porque nós já estamos em repouso. Portanto, perceber também isso, ou seja, quando nós acordamos num determinado horário e temos que perceber o que é que se passa a nível do corpo, os sinais que eles nos estão a dar. Portanto, aquilo que eu quero deixar aqui é atenta é aquilo que o corpo dá. Portanto, nós aqui em termos da nutrição integrativa, o que nós queremos fazer aqui na primavera é despertar o corpo, aliviar o fígado, trazer mais verdes, mais frescos e coisas mais vivas para nós comermos, para nos dar energia e ânimo e força e abertura para este novo ciclo da natureza e equilibrar aqui as energias e as emoções exatamente com este magnésio, com este triptofano, para regular mais as nossas emoções. Portanto, é criar aqui um bocadinho a leveza, renovar os hábitos de dentro para fora. Era isto que eu vos trazia aqui de proposta em termos da primavera. Portanto, assim, uma coisa muito light, não é? Não é muito aprofundada, é assim um cheirinho desta leveza de primavera que nos pede, mas para mim acho que o mais importante é realmente esta consciência de nos conectarmos com o nosso corpo e percebermos, porque ele é muito sábio naquilo que nos pede. E muitas das vezes nós estamos neste modo automático e tudo bem que vos vi a tirar notas, não é? Mas acho que também é um bocadinho sentir aqui também aquilo que o corpo vos vai pedindo em termos de necessidades.
Sabes que eu estava a ouvir-te falar e estava justamente a pensar, eu todos os sábados vou a um mercado de produtores locais. Sim, E a natureza é muito sábia, não é? Ela dá-nos aquilo que nós precisamos em cada estação do ano. exatamente. E acho que Sim. uma das formas mais fáceis de nós conseguirmos respeitar essa sazonalidade é exatamente irmos a mercados. Porque hoje em Uhum. dia, quando uma pessoa vai a um supermercado, fica difícil perceber o que é sazonal, porque há coisas que há o ano inteiro. Tu há pouco falavas, davas alguns exemplos de produtos sazonais agora para esta estação. E eu a pensar, isto no supermercado vê-se o ano todo. Sim, eu no outro dia comprei, por exemplo, eu gosto imenso de nectarinas e pensei, bom, ok, não é a altura delas, mas estavam com tão bom aspecto que eu pensei, porque nós depois também lá está, nós temos memória do sabor, não é? E pensei, pá, vou comprar isto, porque se calhar até, porque até sabe bem agora, se calhar vai-me saber bem, pá, comi aquilo e fiquei tão triste e tão desgostosa, porque aquilo não estava, pronto, as nectarinas por dentro são amarelas, nem aquela estava branca. E então também percebi que, por exemplo, se a deixasse, tudo bem que não, aquilo veio de América do Sul, pronto, lá está também aqui a questão da pegada ambiental, não é? Porque também temos o transporte, o congelamento, o desgaste energético e tudo mais, portanto também perceber isso, não é? O que se passa lá não é aqui, não é igual. Mas depois até deixei amadurecer e aquilo estava bom, mas efetivamente é aquilo que tu dizes, é ir a um mercado é o melhor barómetro para conseguirmos exatamente encontrar aquilo que é, como diz o Auchan, bom, são e local, não é? Mas neste caso, que é sazonal, não é? É um bom barómetro nesse sentido. Aqui a Ana pergunta se podes relembrar que alimentos podemos comer para obter uma maior Claro fonte que de sim, magnésio. claro que sim. Digo-te já, tens as Se entretanto sementes, quiserem, desculpa as interromper, se entretanto quiserem sementes, ligar o microfone também podem. tens o cacau e tens as folhas verdes. E a banana, E a banana também tem, não tem no mesmo grau, mas também tem. Tanto que muitas das vezes toda a gente diz que as queimbras que nós temos é falta de magnésio. Então o que é que dizem para comer? Banana. Pronto. Portanto, aí podes ir buscar as duas coisas. Vais buscar o magnésio e vais buscar o triptofano, não é? Que eu adoro. Triptofano é assim, sou mega fã. olha, e já que estamos a falar de banana, devo dizer, no outro dia, lá está, no mercado onde eu vou, de produtores, tinham umas bananas dos Açores que eram maravilhosas. Eu nunca tinha experimentado, não é? Nós associamos muito banana da Madeira e aquelas dos Exatamente. Açores eram incríveis. Tenho que ir descobrir essas bananas. Tenho que ir experimentar. Se entretanto alguém tiver mais alguma questão, aproveitem. Ana, Rita, Eu, eu posso, Cláudia, que eu mas a gente não ouve. Ana, força. queria só partilhar aqui a minha questão também do magnésio, porque o meu filho pratica o hóquei e, portanto, Uhum. alguns treinos durante a semana e acho que esta parte do magnésio também é muito importante para os músculos, certo? Sim, sim. Uma boa, mas também é importante a oxigenação, ok? É tipo a hidratação, a oxigenação, porque os músculos também bebem muito do oxigênio, não é? Portanto, é assim, há aqui um desgaste, não é? Mas também depois tem que haver aqui uma reposição. Pronto, também ter atenção à questão da proteína. Pronto, tem que ser também Uhum. ajustada à ingestão consoante o desporto que ele está a praticar. Pronto, os homens e mulheres são coisas diferentes, não é? Mas a ingestão de proteína para quem pratica desporto também é super importante para a recuperação muscular. A creatina também é uma coisa importante para ajudar. Diz, Fia, diz. Por acaso, há pouco tu falavas de uma questão que era sobre a hidratação, e eu acho que Sim, muita gente não tem esta percepção que é muito mais fácil tu desidratares no inverno do que no verão, porque no verão pede, pede mesmo, não é? Nós sentimos necessidade de sim. beber líquidos, e no inverno não. E no outro dia eu ouvia, já não sei quem é que estava a falar sobre isto, que quando tu sentes necessidade de beber água, normalmente é porque já vais atrasado. Sim. E às vezes, olha, o desejo de comeres um doce, de comeres um salgado, também tem a ver com isso. É o corpo a dar-te um sinal, mas muitas das vezes é só água. Tipo, a tua cabeça é que vai, está-me a apetecer um docinho, mas se tu fores beber água, vais perceber que afinal não era o doce nem era o salgado. Era só água mesmo. E eu também noto isso. Mesmo assim, ainda vou conseguindo ingerir água. Mas eu conheço muita gente que durante o inverno é exatamente isso, que é muito difícil ingerir água. E muitas das vezes também as pessoas dizem, mas se eu vou beber chá. O chá ou um café também tem água.
mas o nível de hidratação não é igual. Não é Até igual. mesmo a sopa também tem água, mas claro que não é. Não é no mesmo, não vais buscar a necessidade. Se nós somos 70% de água, somos 70% de emoções, não é? Por isso é que depois lá está. Nós não consumimos água, estamos mais deprimidos durante o inverno. A água são as emoções, portanto, se tivermos falta de água, ficamos também mais em baixo, mais fechados. Pronto, fica aqui também um insight em relação à água. Eu até posso partilhar o que eu faço. Normalmente eu tenho este copo, isto tem quase 1,2 litros, porque isso também é outra questão, não é? Nós não temos todos que beber a mesma quantidade de água, isso é um mito. Isto tem a ver com o nosso peso. Eu peso por Uhum. 45 quilos aproximadamente, portanto, de certeza que não tenho que beber a mesma quantidade de água que a Raquel. Até te posso fazer aqui uma simulação da quantidade de água que deves beber. Sim, eu Entre não o máximo. sei. Por isso é que controlo, é sempre este copo mais um bocadinho. E há pessoas que têm mesmo garrafas maiores, 2 litros, então eu acho que Sim. o ideal é mesmo isso, não é? Nós no início do dia enchermos logo para percebermos a quantidade de água que vamos beber. Pois tu nem tens assim necessidade de tanta água quanto isso. É verdade. Fui fazer as contas para ver, mas é tipo, e já 1,2 litros já estás em pleno inverno, já estás a sobrecarregar o teu corpo. Depois também tem isso, não é? Muitas das vezes, temos que beber 3 litros de água por dia. Não, porque até podes entrar em desmineralização. E o que é que isso acontece? Retenção de líquidos. Mas Portanto, também depois é também um tem a bocadinho. ver, fazes desporto, não fazes desporto, Exatamente. tem Que é aqui. exatamente isso, é que tudo depende das tuas necessidades. Por isso é que aqui na nutrição integrativa é muito isto. Eu faço sempre esta salvaguarda, ok, eu dou estas indicações gerais, mas a verdade é que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem necessidades de hidratação, tem necessidades de consumo de proteína, necessidade de consumo de legumes, de frutas, completamente diferente, é muito individualizado. Eu dou este geral, mas faço sempre esta salvaguarda porque ninguém é igual a ninguém, não é? E se Olha, calhar. Raquel, tu estavas a falar agora não é, da tua consulta e da nutrição. Tu, por exemplo, aconselhas a que a pessoa, por exemplo, te procure no inverno, depois na primavera, ou seja, isto vai havendo um ajustamento consoante as estações do ano, na tua Sim, consulta, no tipo de consulta. há um ajuste, mas Hum, transversalmente eu também é assim, na consulta eu acabo por dar aqui uma ideia de, por exemplo, imagina, se estivermos a falar de uma coisa que necessita de um tratamento, aí às vezes eu tenho que sair um bocadinho fora da sazonalidade para ah, abordar a questão, não é? Porque uhum, aquilo é importante. Mas normalmente eu tento sempre, ou seja, eu dou a informação geral dos alimentos que a pessoa deve ingerir e depois, consoante a sazonalidade, eu dou essa indicação logo na consulta. Mas isto depois vai dependendo muito das necessidades. Mas sim, eu tenho sempre em atenção a questão da sazonalidade, com exceção de situações mais graves em que tu precisas de ser ok, mais acutilante. E ok. aí posso ir buscar, por exemplo, lá está, eu comi mais com os olhos do que propriamente com a Uhum, natureza em si, a nectarina, não é? Que se eu adoro isto, que eu vou comer, não é? Comi com os olhos e depois não me soube aquilo que era, mas aí posso ir buscar, lá está, alimentos que tenham menos nutrientes porque não são daquela época, mas que são importantes aquela pessoa ingerir porque são são alimentos de tratamento para aquela pessoa. ok, certo. Obrigada. De nada. Obrigada eu pela tua pergunta, que também é super importante, porque realmente não é uma coisa que eu também normalmente fale nas consultas, não é? Ou seja, faço a prescrição e depois vamos falando, mas normalmente, como é sempre direcionado para uma queixa, não é? Eu depois vou adaptando, por exemplo, para a perda de peso, se calhar vou buscar alimentos que são daquela época, para aquela altura em que a pessoa está a fazer, e vamos fazendo aí um seguimento. Se estivermos a falar de um síndrome do intestino irritável, se calhar já tenho que trabalhar de outra forma. Pronto, isto depois depende um bocadinho exatamente daquilo que a pessoa traz, ou o que a traz à consulta.
Mais Eu adoro alguém aquilo quer que eu ter alguma faço. questão? Tragam desafios, eu adoro perguntas e eu falo. Adoro falar, mas gosto muito daquilo que faço e para Acho que eu mim acho que é. estes momentos são muito importantes para nós percebermos que precisamos mesmo de passar por um processo de autoconhecimento, porque nós não somos todos iguais. As nossas necessidades são Sim. diferentes, não é? O nosso organismo é diferente. Então é muito importante nós investirmos nisso, investirmos o nosso tempo, conhecimento, para nos conhecermos. E de estar também alertas para isto, ou seja, despertas para isto, porque muitas das vezes, às vezes sentes-te um bocadinho alien no meio das pessoas, exatamente porque não, pronto, ninguém está alinhado as pessoas nem sempre estão sempre alinhadas connosco, e nós sentimos assim um bocadinho aliens, mas se tivermos esta sensibilidade que pá, agora apetece-me comer, sei lá, uma couve. E toda a gente, mas a couve é do inverno, está bem, mas tu também nesta altura tens couve. O que é que fazes? Em vez de cozeres a couve, não é? Ou cozeres ao vapor, ou fazeres uma sopa de feijão, uma coisa do género, não, fazes um salteado. Ou seja, cozeres a couve, mas de outra forma, porque é isto que o corpo precisa. Tipo, precisa de menos densidade e maior leveza. E sabes que há uma frase que eu adoro, que é o corpo sussurra e quando tu não ouves, ele grita. Sim, Esta que é frase quando começam ficou. as dores. Exatamente, e nós muitas vezes até nos vamos apercebendo aqui de algumas alterações, mas vamos deixando andar e depois às tantas Não tens chegamos tempo. já. Não Exatamente. tens tempo. Só E quando já nós está a gritar e que tem capacita a qualidade de vida é que tu, sim, pronto, olha, agora até ao final, se calhar tenho que olhar. Uma das nós coisas precisamos que eu muito desse tempo. aprendi, uma das coisas que eu descobri neste curso foi exatamente uma coisa fascinante, que é, se tu deres apenas meia oportunidade ao teu corpo para ele recuperar, sozinho ele recupera. Meia oportunidade, nem é uma oportunidade inteira, é só meia. Portanto, imagina o poder que existe dentro de nós de se auto-recuperar. Agora, temos é que exatamente usar as ferramentas certas para ele próprio se auto-regenerar. E nós não temos consciência desta arma, não é? De todo este poder que existe aqui dentro e que nós desvalorizamos. Por isso é que o conhecimento é a nossa melhor arma e nós vamos continuar aqui semana após semana a fazer mais sessões destas para trazer estes temas tão importantes. Eu acho que se mais ninguém tiver dúvidas, já não. Raquel, muito obrigada por este momento. Obrigada, eu, Sofia, Foi pelo convite. incrível. Acho que vamos Obrigada. precisar de mais informação e para Dou investir com todo o aqui no gosto. nosso. Eu partilho, que eu gosto de partilhar conhecimento, adoro. Que bom. Obrigada, foi Obrigada. muito E Obrigada. obrigada a todas as que estão aqui presencialmente e acho que vão ver depois a gravação. Um grande Um beijinho. beijo muito grande. Adeus, Resto boa boa semana. semana. Boas Obrigada. escolhas. Beijinhos. Adeus, beijinho. Beijinhos.